Boa noite. Aqui, olha, a Panja colocou, estou aguardando. Preciso saber realmente se vocês estão me ouvindo, se está tudo ok. Espero que sim. Vamos começar esse movimento incrível. E se não estiverem me ouvindo, por favor, digam que não estão me ouvindo, porque eu estava com problema no meu... Faz dias que eu estou com problema no meu microfone. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre mapa numerológico, a importância disso na vida da gente. Eu vou começar contando um pouco sobre a minha experiência com o mapa e o que, que me levou a. E o que me levou a estudar mais sobre o mapa e me tornar. Oh, obrigada, tá me ouvindo então, né? E me tornar numeróloga e eu nossa, cada dia assim eu começo a olhar e faz mais sentido as coisas. E eu comecei a ter o contato. Boa noite, Estela. Eu comecei a ter o contato com o mapa mesmo, um mapa, entender o mapa numerológico em 2024, quando eu fiz o meu mapa numerológico natal. E fez muito sentido aqueles números que foram apresentados para mim, em relação à minha essência, em relação a como os outros me veem, os conflitos, os desafios, mas ficou faltando algo. E eu fui atrás. E eu lembro que ainda a pessoa disse para mim: você ganhou de presente o 1 e o 5. Então, tudo que você faz na vida, você quer fazer com um diferencial. E não no sentido de um diferencial para dizer que é melhor, mas um diferencial buscando aquilo que faltou. E ainda ela brincou comigo, assim, provavelmente você vai estudar mapa e vai fazer um mapa de uma forma diferente. Mas no momento, assim como em tudo quanto foi coisas das minhas terapias, eu fiz para mim, para resolver as minhas coisas, para olhar para as minhas questões. E eu estudei bastante a respeito, porque eu queria fazer uma mudança na minha vida e eu queria entender por que eu não conseguia fazer essa mudança. Inclusive, no mapa eu mostrava, em 2019 você tinha que ter saído da sua cidade. E eu disse, eu tentei. Eu fiz muitos movimentos em 2019 para que isso, e a partir de 2019, e não conseguia. Então, eu entendi os recursos que eu tinha que eu não estava utilizando, eu entendi aquilo que estava me travando, e aí eu cada vez me aperfeiçoando mais. Quando eu fiz o curso do mapa numerológico, a professora ainda brincou e disse, mas você está fazendo reciclagem, né? Não, porque eu já estudei muito sobre isso. E foi muito boa, foi uma troca incrível com a professora. No dia que que eu fui apresentar o meu mapa, né, que era fazíamos um mapa para alguém e colocávamos para ela como seria a forma que nós iríamos apresentar esse mapa para os nossos clientes, né? E ainda ela brincou, tinha que ter colocado aqui, né? Só você mesmo colocar a ancestralidade aqui. Eu disse, mas claro, porque como consteladora, eu percebo a influência que tem a nossa ancestralidade na nossa vida. E aí eu tenho lá no meu mapa uma parte onde fala dos ancestrais, né? A influência do nosso sobrenome na nossa vida. E fez muito sentido criar isso, porque foi quando eu resolvi, além de analisar o meu nome completo, a minha data de nascimento, eu olhei o sobrenome materno e o sobrenome paterno em separado. E vi a grande contribuição que essas duas famílias teriam para os meus movimentos. Sempre tiveram, mas eu não tinha consciência. Então é por isso que eu coloquei esse título aqui, sabe? Um mapa numerológico sem orientação é como uma chuva de números, simplesmente, porque a gente precisa entender as conexões desse número na vida da gente.
E então, assim, eu sou Theta Healer, eu sou terapeuta sistêmica, eu sou consteladora, e eu uso tudo isso na devolutiva do meu mapa. Por quê? Porque a pessoa precisa realmente entender a função daqueles números na vida dela. E esses números não foram escolhidos por acaso. Só que quando a gente analisa eles em separado, eles não fazem muito sentido na maioria das vezes. E mesmo assim, lá né, aqui no meu perfil, eu uso muito essa história do quem nasceu tal dia, a primeira letra, né? Agora eu vou começar com os nomes. E eles fazem sentido. Só que o mapa é a bússola da nossa alma. Então, não é só analisar isso em separado. Por que a minha alma é um número tal? Por que eu escolhi tais ferramentas para vencer os desafios que eu vim transpor aqui? Por que eu escolhi esses números para atingir as minhas metas de crescimento? Que presentes foi que eu ganhei de Deus, do universo, como vocês queiram chamar, né, para que eu também vencesse os meus ciclos e os meus desafios. Então, eu vou falar detalhado aqui, vou pegar o meu mapa como exemplo, para que vocês entendam, mas vocês podem, quem quiser aqui e souber seus números, podem colocar que eu dou exemplos de conexão. A Pan e a Estela, que estão aqui, já fizeram o mapa. A Estela está colocando aqui. Essa parte dos ancestrais é muito interessante, fez total sentido no meu mapa. Sempre faz. E eu, quando eu fiz essa análise no meu, porque o primeiro mapa que eu construí lá no curso, já que eu sabia qual que era a proposta de trabalho dela e como ia entregar, né, qual que era a entrega, eu, eu fiz analisando o meu. E quando eu fiz, eu percebi o quanto eu ainda estava em arrogância com meu sistema familiar, achando que eu estava dando conta de tudo sozinha. Mas não, né? Eu tenho a força da ancestralidade através dos números que eu recebi. Do lado materno, que é o lado que veio para me ajudar a abrir o meu caminho, a me tornar independente, a mostrar aquilo que eu preciso fazer, a ter esse diferencial, porque do lado materno vem o 1, né? E do lado paterno eu tenho um número mestre, que é o 22, que são os construtores, né? Então, construir isso, consolidar isso é muito importante para que a gente consiga entender. Nossa, e ainda eu parei e pensei, gente, como eu estava em arrogância ainda com a minha família, né? E isso foi muito bom, muito, muito gratificante e me colocou no meu lugar, né? Eu não estou fazendo nada sozinha, não. E aqui as meninas sabem que eu costumo brincar, né? Gente, eu faltei lá na hora de montar meu mapa. Não pode ser. Ou então eu tinha tomado muito vinho, como é que eu fiz esse mapa? Mas quando a gente começa a olhar o nosso mapa, as coisas começam a fazer sentido. Só que é integrado. E precisa ter um olhar treinado, sabe? Para olhar cada vez, assim, cada vez que eu olho o meu mapa, eu vejo outros diferenciais, e aí eu vou trazendo para vocês no mapa de vocês, né? Então, o mapa, como tudo no meu trabalho, está sempre em constante evolução, porque eu acredito que a vida é movimento e precisa disso. Então, bora lá, vou dar um exemplo, assim, do meu mapa, eu até ia compartilhar aqui, mas decidi não, porque eu não tenho o meu pronto no formato que eu entrego para vocês, e aí eu estaria invadindo a privacidade de outras pessoas. Então, mas dá bem para entender assim eu falando, né? Então, quando a gente olha o mapa de uma pessoa,
primeira coisa que a gente pede é o nome completo da pessoa e o nome que está no registro de nascimento. E se houve alteração nesse nome de registro de nascimento, como às vezes, obrigada, quando a gente, é o Gui, oi Gui, obrigada. Quando a gente tem alguma alteração, porque eu já tive uma cliente que houve uma alteração no mapa, e eu disse para ela, tem que ser o seu nome exatamente como foi lá registrado. E ela disse, mas eu tenho uma questão, eu fui registrada só com o nome materno, e depois dos 18 anos, eu entrei com uma ação e o meu pai reconheceu e colocou o nome dele, né? Então, aí eu fui lá e alterei o meu nome. E eu disse, mas o que vale é aquele que está no nascimento, por mais doido que pareça. Pela visão sistêmica, sim, eu acabei analisando o número do pai dela, né? Mas ela tinha dois sobrenomes, os dois sobrenomes da mãe, né? E aí, pela numerologia, o nome que é registrado é o nome que você escolheu, é o nome que oficializa a Débora está na Terra a partir de agora, sabe? Então, por exemplo, minha avó paterna era uruguaia, né? E eu tenho não tenho mais, deixei lá com a minha irmã, né, em Pelotas, mas eu tinha o livro de registro deles, porque naquela época era muito difícil ir até a cidade, fazer registros. Então, quando a criança nascia, já era registrada ali. Então, nasceu em tanto de tanto, Josefina, né? Todo o sobrenome, todo o nome dela, os irmãos dela. Então, aquilo ali é o primeiro registro dela, nem é o registro lá feito em cartório. Óbvio que hoje em dia é feito em cartório já, né? A criança nasce. Acho que todos os hospitais hoje já têm algum cartório ali, acredito que sim. Pelo menos o que eu trabalhava tinha. Bom, aqui a Pamela está colocando, o mapa numerológico identifica o caminho que iremos percorrer, é um excelente caminho de autoconhecimento. Ai, muito obrigada, a Estelinha concordando, o Gui também. E realmente, assim, faz diferença. E eu montei o meu mapa, e cada vez que eu analiso ele, como eu falei, eu percebo coisas muito interessantes na minha vida que fecham. Então, eu vou começar dando um exemplo, né? A gente pega o nome lá de nascimento da pessoa. Ah, Débora, mas eu casei, isso influencia na minha vida? Pela, pela numerologia pitagórica, o nome lá que foi registrado primeiro é o nome que influencia na sua vida. Não gostou desse nome, nasce de novo. Isso foi o que a moça que fez o meu mapa disse, e depois eu percebi que sim, a gente pode fazer alterações no nome artístico, no nome fantasia, no nome de trabalho, porque aí também tem a numerologia empresarial, né, para ver o que é melhor para aquilo. Mas o seu mapa natal é em cima daquele nome, sabe? Então, podemos mudar o nome artístico, botar um outro nome na nossa empresa. Eu mesmo, por exemplo, na minha empresa é Débora Lopes, né? E se somar os números aqui, vai dar num dos meus números do mapa. E o número da minha alma, da minha essência, da minha força. Então, por isso que ele está assim, né? O terapia em números, ele fecha no número da minha missão de vida, aquilo que eu vim aprender, o que eu vim desenvolver e crescer. Então, não são números, não são nomes aleatórios, são escolhidos de acordo com a numerologia. Faz sentido? Para mim, faz, porque no momento em que eu tinha antes terapia com alegria, que fechava no 1, que também é a minha aparência, né? O outro número que eu tenho, mas quando eu escolhi um número que fechava na minha missão de vida, as coisas até nas próprias redes sociais começaram a liberar. Então, isso é muito bom.
né? É uma questão energética de estar em conexão com o seu propósito. Os valores que eu cobro são os valores lá, né? Tipo, vou fazer vivência, R$ 27, 2 mais 7, 9 é a minha missão de vida. Entende? Então, tudo tem um sentido. Então, eu olho todo o meu nome e olho a data de nascimento completa. E a partir dali eu pego os números chaves. Boa noite, Amanda. Então, vamos lá. A abençoada da Débora nasceu em 8 de fevereiro de 1970. Somando isso, nós temos o número 9. Qual que é a missão? O que a Débora veio fazer na Terra? Ajudar o máximo de pessoas possível. Ser benevolente, ter o foco na ajuda do crescimento do outro. Isso fica um pouco solto, né? Mas ajudar como? Quando a gente vai olhar quais são os meus outros números, dá para entender como que eu vou ajudar essas pessoas, né? Boa noite, Ita. Em cima já do meu mapa, do meu número de nascimento, né? Minha data de nascimento, eu costumo olhar as profissões que mais se adequam. Eu já estudei, já li tive várias leituras ali de autores, né, numerólogos, alguns fazem pelo número de expressão, que para mim não está errado não, porque são os nossos talentos. Mas eu faço de acordo com o que eu estudei no curso, de acordo com o que eu vi em algumas anotações na, no site lá, faltou o nome, da numerologia, a Associação Brasileira de Numerologia, eles também fazem pela data de nascimento. Porque, gente, se a gente veio desenvolver alguma coisa aqui, nada melhor do que a gente estar numa profissão em ressonância com aquilo, né? E a nossa alma busca isso. Quando eu descobri, nossa, meu Deus, ser terapeuta fecha com todo o meu propósito de alma. E eu só realmente me encontrei na minha vida profissional quando eu me tornei terapeuta. Eu lembro que eu vivia dizendo para minha mãe: nossa, isso que eu faço não me preenche, eu só trabalho para sobreviver, para pagar as contas, porque tem que trabalhar. E eu trabalhava na área administrativa, e eu gostava muito mais quando eu lidava com o público. Então, volta e meia eu dava um jeito de fugir e interagir, né? A área administrativa é ruim para mim? Não, eu sou um número 4, a minha alma é um 4, gosta muito dessas coisas. Só que não foi isso que eu vim aprender, eu já sei isso. Tá fazendo sentido aí? Bom, então, depois que eu descobri, né, lá, vou olhar o mapa de vocês, hoje lá no grupo lá do Bem-vindo Maio, eu até fiz o exercício lá e coloquei para vocês. Então, por exemplo, a Ita que está aqui é 7, ela também tem um propósito muito parecido com o meu, né, que é um 9. Aí depois a gente vai analisar o nome, né? Então, a Débora abençoada é Débora de Oliveira Lopes. E aí, como que a gente faz? Nossa, o nosso nome revela tanta coisa da nossa vida. Se a nossa data de nascimento revela o que a gente veio fazer aqui, e os desafios que a gente tem 3 desafios, sendo que um é o desafio maior, que é aquele que a vida inteira a gente vai passar. E ele é revelado através da nossa data de nascimento. Mas o nosso nome, ele revela como que é a nossa essência e revela também como que a gente sonha em se mostrar para os outros e como que os outros nos veem. Então, são 3 números que eu acho muito importantes, né? São números base, a nossa data de nascimento e essa análise inicial do nome é a base do mapa. Então, o como a gente sonha e como os outros nos veem, eu sempre digo que é o que a gente trouxe na mala, a nossa essência e mais esses 2 números que a gente trouxe na mala aqui, que são os nossos talentos, as nossas ferramentas para atingir os objetivos
que a gente veio fazer aqui, né? Qual que é o objetivo que a gente descobre? Pela data de nascimento. Então, eu sou um 9, no sentido de que é o que eu vim aprender, é o que eu vim desenvolver aqui, né? Eu sou, analisando as minhas vogais, a minha essência é o 4. Essa é a minha alma, o que as pessoas que convivem mais comigo sabem que eu sou. Então, o 4, ele é mais fechado, ele é conservador, ele gosta muito de rotina, ele gosta de detalhes, ele gosta muito de justiça, muito tudo muito certinho. Então, o que acontece, às vezes, com o 4? Ele se torna um workaholic, porque o trabalho para ele é o principal na vida, ele não gosta muito de interagir, porém, quando interage é extremamente receptivo, mas ele é muito mais voltado para ele, para as realizações dele. Aí, vejam só, quando olha assim, 4, 9, gente, como é que essa abençoada vai fazer isso? Tá. Bom, o 4 é expandir para os outros, o 9 é expandir para os outros, o 4 é fechar. Aí, o que eu botei lá no meu kit de ferramentas para vir? O meu sonho, a minha aparência, né? Aquilo que eu mostro, aquilo que eu gostaria que os outros vissem, tá? Também tem como a gente se mostra para os outros, como os outros nos enxergam. Mas o meu sonho é que os outros me vejam como uma líder. Eu trouxe o número 1. Ai, como que tu sabe disso, Débora? Analisando as minhas consoantes. O somatório das minhas consoantes de todo o meu nome fecha em 1. Então, o que traz o número 1 na minha vida? O 1 é aquele da iniciativa, é aquele da criatividade, é aquele que gosta de fazer as coisas diferente, é aquele que está sempre inovando, é aquele que é o líder. E que eu sempre digo, seja o primeiro líder da sua vida e depois aprenda a liderar os outros. Então, aí já começa, ela vai organizar, que o 1 é criativo, mas o 1 também é individualista como o 4, ele também se fecha, mas já está se abrindo um pouco para liderar os outros, né? Aí, somando todas as letrinhas do meu nome lá, tenho a número de expressão, aquilo que, como os outros me veem, que me veem como um 5. E, gente, eu quebrei muito a cabeça para entender por que eu trouxe um 5. E aí depois eu entendi, óbvio, né? E fez todo sentido. Quando fez sentido para mim, foi quando eu comecei a fazer os movimentos. O 5, ele é flexível, ele é aberto a mudanças, ele é leve, e ontem lá no Bem-vindo Maio a gente ainda falou, né? Da leveza de maio, que é 5. Ele é desapegado, ele está pronto sabe, a casa dele está na mochila dele, entendeu? Aonde ele estiver é a casa dele. Que eu até fiz um exercício lá no grupo de constelação do estar. E isso, para mim, é muito importante. E isso eu trago do 5, entende? É o estar. É onde eu estou, sabe? Se eu estou aqui neste momento com vocês, eu estou aqui vivenciando esse momento com vocês. Se eu estou morando aqui em Petrópolis, eu estou morando aqui em Petrópolis. Que eu até dei o exemplo de quando eu fui fazer a minha formação em constelação, eu fiquei 10 dias em Chapecó, e às vezes as meninas lá riam quando eu dizia assim, não, hoje eu vou almoçar em casa. E elas, gente, mas está a quilômetros de distância a tua casa. Eu disse, não, nesses 10 dias, minha casa é o Airbnb que eu aluguei, e a minha cidade é Chapecó. E isso é a facilidade do 5, de se adaptar ao novo e de estar sempre aberto a mudanças, né? Então, juntando isso, aí dá para entender, cara, claro, se minha alma é um 4, que é rígida, que é fechada, e eu preciso ajudar o máximo de pessoas possíveis, fez todo sentido eu trazer esse diferencial do 1, né? Porque tudo que eu fizer, eu vou buscar, como eu falei lá no início, eu vou buscar um diferencial, eu vou querer fazer diferente, eu vou querer adequar. Então, por exemplo, quando eu fiz o meu mapa,
Eu montei ele de acordo com como eu gostaria de receber esse mapa. Quando eu faço a minha terapia lá com vocês, algumas pessoas dizem, mas o Theta Healing que eu conhecia é diferente. Mas a constelação que eu fiz não fazia tantos movimentos, né, de consciência, sei lá. Mas é porque quando eu vivenciei isso para mim primeiro, eu primeiro sou minha líder, eu primeiro me curo, me resolvo, aí eu passo para o outro. Eu vi quais eram as falhas do que faltou para mim, para suprir as minhas necessidades, e aí eu aprimoro. E aí, como que eu vou sair para o mundo? Como que eu vou ser flexível para atender o máximo de pessoas possíveis, para ajudar o máximo de pessoas possíveis? Eu trouxe o 5. O 5 dá o equilíbrio com a inflexibilidade do 4. O 5 me proporcionou essa ideia de que eu posso sim vivenciar em outros lugares, eu posso sim mudar, eu posso desapegar, eu posso ir. Isso não significa que eu deixe de amar as pessoas dos lugares por onde eu passei. Só significa que eu posso continuar amando estas pessoas, amando os lugares e experienciar coisas novas sem culpa. Porque o 5 tem isso, né? O desapego. Tá fazendo sentido até aqui? Vocês acham que eu explicando assim dá para entender? Porque já que vocês estão aqui, eu quero opinião, porque isso aqui é pensando lá nos movimentos de ontem, para quem ficou curioso sobre mapa, para quem nunca viu o mapa ou fez um mapa de forma diferente. Então, me respondam aí se está fazendo sentido. Se vocês nunca tivessem visto o meu mapa na vida, vocês entenderiam a função de um mapa? Ai, que bom, Estela. Bom, então, quando a gente olha lá, eu fazia todo o mapa, eu montava os números e no final fazia o resumo, né? E foi assim até que eu apresentei para minha professora. Aí um dia eu estava fazendo um mapa para uma cliente, e quando eu li o resumo lá, antes de falar sobre o ano pessoal dela, ela disse assim: gente, isso aqui tinha que ter vindo no início, porque aí seria mais fácil de entender esses números que tu fala, porque eu faço a análise separada dos números para a gente conseguir entender por que um é importante para o outro, né? Então, no meu mapa, lá no início agora, já tem, né? Eu explico o que é o caminho de vida, o caminho de destino, a lição de vida, como alguns falam, o que é a motivação ou a alma, o que é a aparência, o que é a expressão. E aí já coloco. Então, Débora, você veio nesse mundo para aprender a interagir com o máximo possível de pessoas, ajudando elas de forma indistinta, sem esperar nada em troca, sem ser a salvadora. E como que você vai ajudar estas pessoas? De forma organizada, de forma metódica, mostrando e encaminhando essas pessoas para que elas entendam o que elas precisam fazer para crescer. Resumindo o meu mapa, né, desses números, é isso. Vocês acham que fez sentido no meu mapa? E aí eu entrava muito em conflito com alguns desafios, que a gente vai falar ainda aqui. Eu disse, nossa, mas eu sou um 4, gente, como é que eu me perco nisso? Então, eu tinha algumas questões de dificuldades financeiras, eu tinha dificuldade em fazer amizades mais, né? O 5 ele é muito bom nas amizades superficiais. E eu disse, mas eu sou um 4, eu tinha que ter isso muito sólido. E aí eu entendi, não, mas é o 5. Eu estou vibrando no 5. E nesta parte eu tenho que vibrar lá no 4. Vocês entendem como é importante a gente saber os nossos números?
Não, só um pouquinho. Aqui, quando eu vou organizar a minha vida financeira, eu preciso do 4. Quando eu vou organizar para onde eu vou morar e o que, que eu vou fazer, eu preciso do 4. Eu vou usar a força do meu 4, né? Mas quando eu vou botar as coisas em prática para ajudar os outros, quando eu vou aprender a me relacionar, quando eu vou criar mais vínculos, eu vou usar o 1, eu vou usar o 5 para interagir, para que eu possa cumprir o meu 9. Então, as coisas fluem quando a gente consegue entender. E a gente cai na sombra, né? Olha que Estela botou que está acompanhando o mapa dela enquanto eu falo, ótimo. Então, a gente cai na sombra, porque a sombra também não é o lado horrível da gente. Inclusive, ontem eu atendi uma pessoa e ela me sugeriu de botar, porque eu boto assim, para cada número eu boto polaridade positiva e polaridade negativa. E ela diz assim, mas nem sempre isso é um negativo. E eu posso ver outra forma que estimule mais. Mas a gente tem que estar consciente, por exemplo, se eu vibrar no negativo do 4, eu vou ser desorganizada, eu vou ser muito intransigente, eu não vou olhar para o outro, eu não vou crescer, entende? Então, a gente precisa saber qual que é o negativo, mas às vezes a gente precisa da sombra para fazer as coisas também. E isso a gente analisa lá no todo. Bom, tomando consciência disso, a gente vê qual que é o desafio maior que a gente tem dentro do nosso mapa, né? Nós temos ao longo da nossa vida, como eu falei, 3 desafios. Então, tem um que nós temos 3 ciclos de vida, né? Então, período da formação, que vai até os 28, dos 28 aos 56, o da produtividade, e dos 56 em diante, o da colheita ou da sabedoria. Isso não significa que depois dos 56 anos você vai parar na vida abençoada. Não, não é isso. Ao contrário, eu até trabalho muito mais agora. Bom, dentro desses ciclos, nós temos 3 desafios. Então, dos 20 até os 28 anos, a gente tem um desafio, até os 56 anos, a gente tem um desafio. E para a vida inteira, desde que a gente nasceu até a gente morrer, a gente tem um desafio maior. Aí a gente vai olhar qual que é o desafio maior. Como eu tenho o 0, que o 0 é aquele que passa por todos os números, todos os desafios de todos os números, então eu tenho que ter o desafio do 1, o desafio do 2, o desafio do 3, do 4, do 5, do 6, do 7 e do 8. O 9 não tem desafio, por isso que é 0. Então, eu passo por todos, porque qual o objetivo? Para aprender com as dores e as dificuldades dos números, a ajudar as pessoas quando elas chegarem até mim com essas dores e dificuldades. Quando eu vi que eu tinha um desafio 0, assim, pô, criador, tá brincando comigo? Mas realmente, por isso que eu tenho tanta facilidade em ajudar as pessoas. Eu consigo ter empatia porque eu já vivenciei essas questões. Aí, então, se uma das meninas que está participando aqui, ou o Gui, quiserem colocar qual o seu desafio maior, porque todas vocês têm um número específico de desafio maior, né? Que é aquele que é para toda a vida. A Estelinha que está olhando o mapa ali, se quiser colocar aqui, eu já dou de exemplo, tá? Bom, mas o Criador é perfeito, maravilhoso, né? E ele nos coloca. Todos nós temos desafio, Gui. Dá uma olhada aí que o teu desafio maior é o um que diz do lado DM, lá no teu mapa. Esse é o desafio maior para toda a vida. A não ser que tu seja aquelas pessoas abençoadas, que é o que eu vou falar agora, que o Criador lindo, perfeito, maravilhoso nos manda presentes durante esses ciclos. Então, é dividido em 4 fases o nosso ciclo, e aí, nessas fases, a gente vai ganhar os presentes. Então, a pessoa tem um desafio maior, com 2 números dentro da minha caixa de ferramentas, enquanto podia ter escolhido 4. Ah,
Deixa eu falar isso aqui que é interessante. Mas olha só, ela a Estela diz assim, ainda não superei o fato de eu ter escolhido nascer apenas com 2 números dentro da minha caixa de ferramentas, enquanto eu podia ter escolhido 4. Pois é, mas o teu número qual que é? É o 9, né? Também não lembro, Estelinha. Fala isso que quiser falar, claro. Que aí eu já falo para eles. Eu sei que eu atendi um que era uma alma velha, que tinha um 9 lá também, muito. Então, mas enquanto a Estela não coloca aqui, enquanto alguém não coloca aqui o seu desafio, 9 e 4. Olha só, abençoada. Abençoada veio que nem a Débora, né? Só que a tua alma não é 4, né? Tu escolheu o 4 como ferramenta, né? Então, a Estela, ela pensou assim, cara, minha alma é 9. Nossa, se eu não me organizar, eu vou virar salvadora de novo. Provavelmente, muitas vidas foi salvadora, né? Trazer o 4 aqui para me organizar e me estruturar. Né? Só que aí ela trouxe o 4 muitas vezes ali, e aí ela se tornou muito perfeccionista. Então, é isso que é interessante olhar. Está na sombra do 4, sai daí, larga o perfeccionismo. Usa a potência do 4 e vai lá e ajuda o 9 a interagir. O, as realizações, então, elas são números que vêm para amenizar os nossos desafios. Então, às vezes, a gente tem como desafio o 2, que é aprender a trabalhar em parcerias, é aprender a, a mesmo trabalhando em grupo, sendo diplomático, empático, ajudando o grupo a crescer, a gente também tem que aprender a não ter dependência emocional, a gente ser independente para realizar nossas coisas. Então, esse é o desafio do 2. Então, vamos supor que seja dos 28 aos 56 esse desafio. Nesse período, você vai ganhar 2 presentes, vamos supor. Um deles vai ser o 2, o que pode ser o que o Guilherme ali falou que ele não tem desafio. Vamos supor que o desafio maior dele foi anulado no sentido de que ele ganhou de presente lá dos 56 anos em diante, o desafio 2. Eu 2, olha aí, ó, chutei e acertei. Então, ele tinha como desafio a vida inteira aprender a interagir com as pessoas, a ajudar as pessoas e saber trabalhar em equipe, ser independente, não lidar com as pessoas sem ter dependência emocional, se livrando do lado negativo do 2, que é uma pessoa muito dependente emocional, insegura, fechada para o mundo. Então, ele ganhou lá de presente, dos 56 anos em diante, ou alguma coisa assim no mapa, o número 2. Então, botou meu ciclo que vai até os 56, meu desafio 2. Então, ele ganhou o número 2 lá. Para, nossa, vamos dar de presente aqui para facilitar a vida do Guilherme no desafio dele. Mas o que acontece? A gente só usufrui do nosso presente, a gente só consegue viver na extensão, que é o número só no positivo, não tem o negativo, se a gente conseguir vencer o nosso desafio, ou seja, lá usando é um ótimo presente. Lá no 2, não, eu já sei trabalhar em equipe, eu já trabalhei a minha dependência emocional, eu já sou mais independente, sabe? Então, esse 2 ele vem para fortalecer isso aí. Então tá, ok, não precisa mais do desafio. Ganhou uma conquista. Conquista espontânea, é o que a gente chama, né? Mas a maioria das pessoas vai ter esse desafio até o final da vida, mas vai ganhar os presentes. Por exemplo, como eu preciso focar muito nos relacionamentos, né? Para ajudar o máximo de pessoas possível, adivinha qual que era o meu desafio até os 56 anos? O meu desafio a vida inteira é todos os números. Mas qual que era o meu desafio até os 56 anos? Os 6, os relacionamentos. Tá? O que tinha lá de presente que eu ganhei? Eu ganhei um para aprender a liderar. Eu não lembro qual o primeiro número que eu ganhei.
mas depois, a partir de agora, eu ganhei o 8. Então, dos 48 anos, eu acho, até o final da minha vida, eu ganhei um 8. E o 8, o que, que é? É um gestor, é um organizador, é aquele que bota, é o de que tem o toque de Midas, né? Faz as coisas acontecerem, é o realizador e é aquele que realiza e expande para o outro, se ele estiver no positivo. Como eu ganhei, ele só está no positivo. Então, o 8 facilita a minha vida para o 9. Não vai faltar dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou ter dinheiro e vou poder ajudar os outros. Vocês veem como é lindo isso? Deixa eu ver aqui. Meu maior desafio é conquistar tudo sozinha, sem esperar nada de ninguém. Isso mesmo, a independência, né? E o 1, então, é liderar também. No caso, é a vibração da independência e iniciativa, exatamente. Então, o maior desafio da Estela é aquilo que eu falei que eu trouxe lá como minha ferramenta. O 1. Primeiro, a gente aprende a se liderar. E o que é aprender a se liderar? Que é, né, é aprender a ser independente, é aprender a conquistar as coisas sozinho, é aprender a entender que nem tudo a gente vai conseguir resolver sem a ajuda do outro. Então, eu vou precisar de terapia, eu vou precisar de curso, eu vou precisar de um orientador, eu vou precisar de um mentor, eu vou precisar da família, o que for. Mas sou eu que vou fazer. Eu não vou esperar por ninguém. Ninguém vai fazer nada por mim. Entende? O 1 tem isso assim. Cara, não, eu vou buscar ajuda quando eu preciso para resolver as minhas questões, para aprender, vou fazer o curso, vou fazer terapia, o que for. Mas quem tem que dar o pontapé e seguir sou eu, porque eu vou na frente e os outros me seguem. Entende? Então, é o da criatividade, é o da iniciativa. Então, esse é o desafio da Estela, aprender a se liderar e liderar os outros. Né? E como é que a gente lidera os outros? Dando o nosso exemplo, mostrando, trazendo aquilo como eu disse para vocês, como eu tenho um como líder, e aí eu entendi muito que algumas pessoas diziam para mim assim, quando você chega nos lugares, você chega chegando, pisa firme, mas isso é uma característica do um. Aí algumas pessoas que me viam mais na vibração 5 diziam, nossa, você é tão insegura, você é tão doce, tão amorosa, sabe? Aí eu olhava, eu dizia assim, quando eu não entendia isso, né? Eu dizia assim, gente, eu só tenho cara de boca aberta, mas eu não tenho nada de boca aberta, né? Só que aí eu entendi que era o 5 que fazia as pessoas acharem que eu era insegura, que eu tinha dificuldade de me expressar, de me posicionar, e eu não tenho, a minha alma é um 4. Se posiciona facinho, facinho. Vocês entendem? Então, nós temos esses desafios, né? E da Estela é esse, né? O do Guilherme ali que botou era o 2, era aprender a trabalhar em parcerias, também aprender a ter mais segurança na hora de se impor, né? E aí é interessante, porque aí a Estela, como um, ela quer brilhar, ela quer chegar chegando, ela quer, né, se mostrar para o mundo, esse é o desafio dela, né? O Guilherme, como está no 2, o que ele precisa? Ele não precisa estar no palco, ele não tem essa necessidade de estar no palco. Para ele, a satisfação é que a equipe funcione bem. Vocês veem que interessante isso? É muito show, gente. Bom, quando a gente analisa tudo isso no mapa, começa a fazer sentido. Algumas pessoas passam por momentos mais pontuais no mapa, que são o que a gente chama de renascimentos, né? Que a gente chega a mudar até o número. Em determinado período da vida, a gente muda de número quando passa por esse renascimento. É curto prazo, de 2 anos mais ou menos. Mas, por exemplo, quando eu sofri o meu renascimento, foi quando eu fiquei com a alma 3, né? Eu vibrei no 3.
E aí eu estava muito comunicativa, fiz muitas amizades, fiz muitos movimentos em grupo, né? Por quê? Porque eu estava vibrando na leveza do 3, que gosta muito de comunicar, de se expressar, de estar com as pessoas, de se divertir. E esse foi o período do renascimento, é quando a gente diz assim, não, chega, agora aquilo que estava me impedindo, isso é um presente também, tá, gente? A gente ganha lá nos presentes. Hoje eu me sinto muito feliz por esse presente. Quando eu recebi essa notícia, eu não digeri muito bem. Mas depois, me explicando o mapa, a gente vê que é um presente. Então, eu tive a oportunidade lá nos meus 47 anos de riscar aquilo que não me servia mais, desapegar de verdade e começar a vibrar no um, começar a assumir a minha vida, a força que eu tenho para resolver as coisas. Adivinhem, foi quando eu decidi jogar tudo para o alto e me tornar terapeuta. E isso eu não sabia do meu mapa, né? Eu tomei consciência do meu mapa agora há pouco tempo. Então, vejam o quanto é lindo o mapa. Vejam o quanto é incrível. Vocês querem colocar algum número de vocês aí que vocês tenham dúvida? Que aí a gente daqui a pouco já vai encerrar, mas podemos colocar alguma coisa aqui, né? Do pessoal que não conhece mapa, mas que ficou com alguma dúvida. Ou as meninas mesmo que têm o seu próprio mapa, mas que ficou com alguma dúvida agora. Não? Todo mundo bem? Ótimo. Então, eu espero que tenha sido de proveito para vocês, que vocês tenham entendido a função do mapa de vocês, e ele realmente é a bússola da alma, porque, tá bem, vai pensando aí, porque quando a gente entende os nossos números, a gente consegue ver, como eu vi, cara, eu podia já ter ido embora daqui e feito o que minha alma pede, que é conhecer outros lugares, interagir com outras pessoas, vivenciar coisas novas, né? Ajudar o máximo possível de pessoas. Se eu não consegui sair antes, porque eu não entendi a força desses números. No momento que eu entendi a força desses números e qual era o número que eu precisava vibrar mais para conseguir isso, as coisas começaram a fazer a diferença na vida. Isso é muito bom. Então, tá bem. Eu agradeço a presença de vocês, Estela. Depois, se tu lembrar de alguma coisa, pode me chamar no privado. E foi muito bom. Obrigada por estarem participando. Foi uma live que surgiu pelas dúvidas das meninas lá no Bem-vindo Maio, que a gente vê muito a numerologia aliada ao Theta Healing e a sistêmica, óbvio, né? E então surgiu no rapidão aqui, eu fico muito feliz de vocês estarem participando. Que bom que está bem explicado. Beijos, boa noite, obrigada.